A Polícia Federal iniciou hoje a 24ª fase da Operação Lava Jato. Foram expedidos 44 mandados judiciais, sendo 33 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a prestar depoimento. São investigados crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. 200 policiais federais e 30 auditores da Receita Federal participaram da ação batizada de Aletheia. O termo é uma referência à expressão grega que significa busca da verdade. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras 53 pessoas, físicas e jurídicas, são alvo da operação realizada em 3 estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Na Baixada Santista, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão em um triplex no Guarujá. 4 agentes da Polícia Federal chegaram ao apartamento que fica na Praia das Astúrias por volta das 6 horas da manhã. Eles passaram cerca de 5 horas no condomínio colhendo indícios que liguem o ex-presidente Lula ao imóvel que está no nome da empreiteira OAS. A empresa teria comprado o triplex para o político em troca de favorecimento em licitações com a Petrobras. Só a reforma do apartamento teria custado R$770 mil pagos pela empreiteira. Para investigar se o triplex pertence mesmo ao ex-presidente Lula, o Ministério Público ouviu mais de 100 pessoas, entre elas o zelador do condomínio, funcionários, moradores e corretores. Os depoimentos revelaram que o líder do PT esteve aqui em 2014, acompanhado da esposa e de um dos sócios da OAS. Em frente ao condomínio, moradores e turistas acompanharam a ação da Polícia Federal. Muitos tiravam fotos e são a favor das investigações. Concordo bastante, acho que demorou bastante ainda para acontecer. Sim, eu acho que tem que haver investigação, né? E que a justiça seja feita, né? A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em um sítio em Atibaia e na casa de Lula em São Bernardo do Campo. E o ex-presidente prestou depoimento à Polícia Federal no final da manhã. Lula foi ouvido por cerca de 4 horas no pavilhão de autoridades do aeroporto de Congonhas. Do lado de fora, houve confrontos entre grupos a favor e contrários ao ex-presidente. 3 pessoas foram detidas em São Paulo, uma por racismo e as outras 2 por agressão. Essas imagens enviadas por uma telespectadora mostram um protesto de cerca de 50 pessoas contrárias ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ato aconteceu na frente da delegacia da Polícia Federal, no aeroporto de Congonhas, no fim da manhã. O grupo vaiou e pediu a prisão do político. Algema! 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 Na parte da tarde, o ex-presidente Lula, na sede do diretório do PT em São Paulo, falou com a imprensa sobre o depoimento. Em um discurso inflamado, destacou sua biografia política e questionou a conduta do juiz Sérgio Moro. O Moro não precisaria ter mandado uma coerção da Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Antes dele, nós já éramos democratas. Antes dele, nós já fazíamos as coisas corretas nesse país. Porque enquanto muitos deles não faziam nada, a gente estava lutando para que esse país conquistasse o direito de liberdade de expressão, o direito de uma imprensa livre, o direito de candidatura, de criação de partido político, de direito de greve. Então era só ter comunicado que nós iríamos lá. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Então, é lamentável. É lamentável que uma parcela do Poder Judiciário brasileiro esteja trabalhando em associação com a imprensa que trabalha em associação com a imprensa. Antigamente, você tinha denúncia de um crime, você ia investigar se existia aquele crime e prender o criminoso. Hoje, a primeira coisa que você faz é determinar quem é o criminoso. Depois que você nominou o criminoso, colocou a cara dele na imprensa, você então vai criar os crimes que ele cometeu.
Não há nenhuma explicação por que foram atrás dos meus filhos. Nenhuma explicação, a não ser o fato de eles serem meus filhos. Eu me senti prisioneiro hoje de manhã. Prisioneiro. Né? Eu, sinceramente, já passei por muitas coisas na minha vida. Eu não sou homem de guardar ressentimento e guardar mágoa, mas eu acho que o nosso país não pode continuar assim. Não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo midiático, sabe? Em que coloca como corrupção um barco de R$4.000 da dona Marisa. Eu, se pudesse, eu dava um iate para ela, não um barco de R$4.000. Hoje quem condena as pessoas são a manchete. Hoje amedronta o Poder Judiciário. Hoje amedronta o Ministério Público. Hoje amedronta a Polícia Federal e amedronta os políticos. Eu tenho dito para meus queridos companheiros do PT, só tem um jeito da gente levantar a cabeça, é a gente não ter medo. É a gente levantar a cabeça e fazer com que eles sejam tratados igual todos nós estamos tratados. Eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca está viva como sempre esteve. Para falar mais sobre esse momento político delicado do país, eu converso agora com o cientista político Fernando Chagas e o professor especialista em marketing político Iberê Cirna. Professor, boa noite. Chagas, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Que análise dá para fazer aí dos fatos que nós pudemos acompanhar, né, durante todo o dia de hoje? Houve uma grande mobilização em torno, né, desses acontecimentos. Aliás, nos últimos dias houve uma grande mobilização aí em torno de acontecimentos políticos, principalmente lá em Brasília. Mas qual é a análise que dá para se fazer, principalmente da fala aí do presidente, quando ele disse que houve aí uma espetacularização midiática, né, queima de fogos em relação a tudo isso? Professor, por favor. Olha, primeiro, a gente assiste isso com espanto. Porque se nós lembrarmos há pouco, a questão de 15 dias, ele por 2 vezes foi convidado. E por 2 vezes ele conseguiu um habeas corpus para não ir. Ele conseguiu um habeas corpus preventivo, inclusive, né, para não ir. No estado de São Paulo. Para não depor em São Paulo. Porque ele alegava, na verdade, que ele queria saber quem era, quem tinha a competência para que... Isso é para boi dormir. Tem um monte de boi que foi dormir depois que ele falou isso. Aí, assim, na verdade, o juiz, o Moro, muito calmamente, como ele está lá em Curitiba, está num foro diferente, é outra jurisdição, convocou. E o que eu fico mais estranhando é que ele não reuniu ali para explicar absolutamente nada. A entrevista dele foi para dizer que ele é um coitado, né? Que, puxa vida, um barco de 4.000. Eu dei aula durante 40 anos, moro de aluguel, gente. Entendeu? Eu não consigo... Se você pegar aí... E um pedalinho de 2.000. E um pedalinho de 2.000. A única coisa que eu amei foi um patinho que eu ganhei do Papai Noel, porque não tem outro... E ele não tocou nem no triplex e nem no sítio. Não, né? isso Na verdade, ele não deu esse pronunciamento, que a princípio o diretório convocou a empresa dizendo que seria uma entrevista coletiva, que não foi, na verdade. Foi um discurso, um pronunciamento do presidente, o que é lamentável, do meu ponto de vista, porque ele perdeu a oportunidade justamente de se colocar lá e responder as perguntas que todos querem respostas, e ele sequer tocou nos assuntos que o levaram a fazer esse depoimento hoje. Não é, aí Chagas? É o problema, Irineu. O problema está aí. Ele está fazendo um discurso político, principalmente para a militância e para aqueles que ainda acreditam no PT e no presidente Lula. Por que ele foge da justiça? Porque ele não tem argumentos jurídicos para mostrar que realmente... o triplex não é dele e que o sítio não é dele. Se ele tivesse esses argumentos, ele iria na justiça. Então, qual é a única saída dele? É politizar. E politizar chamando a militância. A militância, que se é que ele ainda tem. O que eu vejo que ele tem a militância profissional. Eu não vejo mais, Irineu e telespectador, aquele petista comum que votou no PT, acreditou no PT, que hoje está desempregado, acreditar ainda nesse discurso. Agora, houve exagero por parte do juiz Moro, Iberê, porque eu vi alguns advogados aí falando a respeito de que, na verdade, não haveria necessidade dessa convocação coercitiva, porque ela seria usada no caso de, olha, eu estou convocando o Fernando Chagas para depor, ele se recusou a vir fazer um depoimento e agora, então, eu faço essa convocação coercitiva em que a pessoa não tem, né, a possibilidade de se negar aí, né? Ele é acompanhado lá por policiais e vai.
Nesse caso, houve exagero por parte do juiz Moro? Não, eu acho que não, até porque nós temos que lembrar o seguinte. Existia a história, e nós vamos buscar isso a fundo, do aviãozinho a jato no campo de Marte. Que, inclusive, na entrevista dele com o juiz recomendou o seguinte, o juiz federal que conversou com o Lula hoje. O senhor não saia da cidade e nem use o jato que está lá no campo de Marte. Então, veja, existem coisas que nós não sabemos. A Polícia Federal jamais teria necessidade de convocar, se não existissem informações da possibilidade de o Supremo dizer que não pode, a Dilma dizer que vai suicidar, não sei. Aí ele não vai. Então, o judiciário, nesse ponto, está sendo assim, cauteloso, seguindo tudo. Não acredito. Primeiro que ele não é diferente de nós, né? Claro. É um cidadão comum, entendeu? Ele não me explica porque o apartamento, não explica a mudança dele que pagou, entendeu? A alegação do juiz, na verdade, foi de que ele tentou, de alguma maneira, causar algum tipo de convulsão, né? Sem dúvida. Popular. Se hoje nós já tivemos essa movimentação, imagine que se você marca, olha, dia tal, tal hora, em tal lugar, o ex-presidente Lula estará dando depoimento. Quer dizer, ele alega isso. Haveria um comprometimento da ordem pública. Havendo um comprometimento da ordem pública, no fundamento do juiz Sérgio Moro, ele entendeu que era melhor a surpresa. E este tem sido o comportamento da Lava Jato, surpreender. Até para não, na busca e apreensão, que só não é a condução coercitiva, é também a busca e apreensão, então eles querem surpreender. Agora, os criminalistas realmente, eles entendem que não caberia, houve uma interpretação extensiva da lei, não caberia, os criminalistas defendem isso, não caberia levar... mas eu ouvi alguns dizeres que também aí dependia da interpretação do próprio juiz. Na interpretação dele, ele achou que caberia... Esse é o comportamento da Lava Jato. A Lava Jato tem se comportado deste modo e até agora não foi dado como ilegal. Como não tem a verdade absoluta em direito, aos que defendem, aos que os atacam. Fundamentado estava. E eu acredito que o Sérgio Moro tenha agido fundamentado e legalmente para buscar não só a coerção, a condução coercitiva, mas também a busca e a apreensão. A presidente Dilma, agora no final da tarde, fez um pronunciamento também, né, pela televisão. É de se estranhar essa solidariedade da presidente, porque... Há 2, 3 dias atrás, ela se ausentou, né, do Congresso, do Partido dos Trabalhadores. De alguma maneira, ela tentou se descolar a imagem dela do Partido dos Trabalhadores. E hoje, logo depois que ele terminou o depoimento dele, o ex-presidente lá em Congonhas, né, na sede da Polícia Federal que fica dentro do aeroporto de Congonhas, ela ligou para ele, falou com ele e depois fez um pronunciamento pela televisão, se solidarizando com ele e apoiando o presidente. O que tem de estranho nessa relação aí? A sobrevivência. Ora eles se juntam, ora eles se separam, quando é conveniente. O que eu vejo hoje... Criador e criatura não podem se separar, essa é a verdade? Não, o criador não pode matar a criatura também não pode matar o criador, eles não podem se desligar. Eles estão umbilicalmente... Mas a criatura está fragilizada. Bastante. Isolada totalmente, né? Então é assim. Sem sustentação. Ela está lá, ela tem que mexer na economia, o próprio PT... não acompanha. Ela tem que mexer na presidência. Às vezes eu fico com a sensação de que ela não é do PT, né? E que o PT não é governo, porque o Rui Falcão, o presidente, fala, às vezes, como se o governo da presidente Dilma fosse o governo de uma outra instituição política, não do Partido dos Trabalhadores. Pensando politicamente em 2016 e principalmente em 2018, a ordem é o PT se afastar da Dilma, justamente pelo isolamento que você falou. Ela está isolada, ela não tem sustentação política nenhuma. Mas ela é do Partido dos Trabalhadores. Mas hoje contraria os interesses imediatos. O que a Dilma está pensando, principalmente em economia? Tentar uma pequena recuperação para que o Brasil volte a médio prazo a crescer. O PT não, o PT ele pensa imediatamente. Eu tenho que salvar o PT em 2016 nas prefeituras, senão não sustento a candidatura do Lula ou de outro em 2018. Então, um ainda está tentando pensar a médio prazo, a Dilma Rousseff, com algumas reformas. O PT não. O PT eu tenho que me afastar da Dilma para eu ganhar um fôlego para 2016. O projeto de governo de 20 anos do PT, isso, na verdade. E que agora, a presidente também criticou o vazamento da suposta delação premiada do senador Delcídio Amaral. Essa delação, se for confirmada, né, que foi publicada aí pela revista Isto É,
me parece, antecipa de alguma maneira a própria cassação do Delcídio. Com certeza. E mais do que nunca, acabou envolvendo agora, acho que definitivamente, a figura do ex-presidente e da atual presidente. Essa é a percepção de vocês também? Então, é que eu acho assim, o Delcídio, ele conseguiu dar um tiro, tem aquela brincadeira, né? Dar um tiro e matar 2 coelhos. Ele matou 2 coelhos com um tiro só. Primeiro, que ele acelerou uma coisa que estava quietinha, que era o impeachment. Estava morto. É isso que eu queria abordar também. Estava quieto lá, ninguém estava falando mais, ela já estava até andando de bicicleta, já estou mais... De repente ele levantou, porque ele categoricamente, e o que foi publicado é o extrato do início da delação premiada. Tem mais coisa. Você entendeu? Tem muito mais. E também levou o Lula, mas o Lula, né? O Lula, nessa altura do campeonato, ele quer defender o sítio dele, o triplex, as empresas do filho, as palestras que ele fez, maravilhosas, entendeu? Que, aliás, eu descobri como é que faz uma palestra dessa, que eu não sei, eu faço algumas... Ele falou que ele não tem, como é que o pessoal costuma dizer, síndrome de vira-lata, e que ele se comparou ao presidente Bill Clinton, que ele foi ao mercado, isso nas palavras dele, que eu assisti o depoimento dele hoje à tarde. Ele foi ao mercado. Quem é que cobra mais caro aí no mercado? É o ex-presidente Bill Clinton dos Estados Unidos. Eu vou cobrar também a mesma coisa que ele cobra. Quem quiser que me contrate, quem quiser que não contrate, segundo ele. Ele era popular, né? Hoje eu não sei se ele é tão popular. Eu pensei que ele tinha copiado o Bill Clinton quanto a estagiária. Porque ele tem a Rose, né? Que também ninguém fala, né? Que a Polícia Federal também, né? Convocou coercitivamente hoje. Isso, então é assim, eu pensei que ele tivesse copiado o Bill Clinton por aí. Agora, no caso do impeachment que você tocou, Irineu, estava morto, no meu modo de entender. Ressuscitou agora. Ressuscitou. Até porque o que eu vejo, uma cassação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que seria a cassação da Dilma. Da chapa, né? Da chapa, da Dilma e do Michel Temer, ainda leva um certo tempo. Tem o primeiro julgamento no Tribunal Superior Eleitoral e depois pode ter um recurso ao STF, vai demorar um pouco. O que eu vejo hoje, os políticos, eles precisavam de um motivo jurídico. O motivo jurídico surgiu. Interferir no exercício do Poder Judiciário e do Ministério Público, que parece que ela interferiu, segundo as declarações do Delcídio, na delação premiada, isso é crime de responsabilidade. O que eu vejo, os políticos agora devem se juntar para salvar a própria política e o país. A oposição quer incluir esses novos argumentos, até porque as pedaladas acabaram ficando fracas, né? Que era o primeiro argumento. Só uma pergunta, quem? Você falou? Quem que quer? Os políticos da oposição. Oposição. Mas existe isso no Brasil? A pergunta agora era essa. Existe isso? Qual é o papel da oposição agora, professor? Porque a gente percebe que... Né, não, nenhuma, não existe. Patinam, né? Isso é brincadeira. Na verdade, Irineu, é assim, eu tenho dito por diversas vezes, a política nacional está sob um telhado de vidro. Não é o partido A, nem o B, nem o C. Vejam que todas as vezes que qualquer político pôr o pescocinho para fora para falar, alguém puxa uma ficha e fala assim, olha, lembra, ele não fala mais nada. Então, não tem oposição. Nós não temos uma posição política. Tem lá uns 2, 3 lá que fazem discursos. Não temos ideias, não temos líderes. Como me lembrou o Chagas aqui, a gente estava conversando, são 39 partidos políticos. Eu ainda falei para o Chagas, Chagas, 39 ideologias nós temos no país, né? Porque é uma coisa inacreditável. Agora o que mais se deixa preocupado é o seguinte, há quanto tempo nós estamos discutindo o sítio, o triplex, o impeachment, e eu pergunto, continua morrendo na maca no meio da rua ou no chão, a educação em frangalho. Gente, nós estamos brincando. E agora tem o tal dos containers aí também, né? Sim. Então, também foram envolvidos nessa investigação. Nós vamos continuar conversando, Chagas, deixa eu só dar um pouquinho de continuidade aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo. O advogado Vicente Castione, que participou hoje do programa Painel Regional, fez uma análise do cenário político do país. É uma situação gravíssima. Na história da República, eu não me lembro de uma crise igual a que nós estamos vivendo. Se voltarmos para trás, todas as crises que nós vivemos tinha saída viável. Hoje, não vejo saída viável.
havia naquele tempo, nos momentos mais graves, seja no momento do suicídio de Getúlio, seja quando tentaram impedir a posse do Juscelino, quando forçaram o parlamentarismo, quando o Café Filho fez manobras que não eram pela legalidade, sempre se deu um jeito, porque havia políticos de peso e ainda havia colunas de pé. Hoje, no Brasil, para o lado que se olhar, não se vê ninguém confiável e não se vê ninguém com uma esperança de competência. Então, eu acho que a situação é muito grave, imprevisível. Previsível o que está acontecendo era. Eu previ isso e vinha falando há muito tempo que nós iríamos chegar, inclusive, a uma conflagração social provavelmente sangrenta. Eu não sabia situar exatamente o momento. Estamos caminhando para isso, lamentavelmente, se não houver um milagre. E o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, postou um vídeo em uma rede social no fim da manhã. O político convocou os militantes para uma mobilização em defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, o objetivo não é combater a corrupção, mas sim atingir o PT, Lula e o governo da presidente Dilma Rousseff. Nós estamos fazendo uma conclamação à militância para que, nesse momento grave, em que se monta uma operação política, um espetáculo midiático em torno do presidente Lula e da sua família, para que todos os diretórios, nesse momento, nos seus estados, entrem em vigília. O momento é de reflexão, de mobilização, de vigília, e essa orientação que nós passamos para todos os diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores. A CUT e a sua militância está dando a mesma orientação. Nós estamos reunindo os nossos deputados, os nossos senadores aqui em São Paulo, em solidariedade ao presidente Lula, e aguardando o desdobramento dessa operação midiática, policialesca, sem nenhuma necessidade, porque todas as vezes que o presidente Lula foi convocado a depor, ele o fez. Então é um espetáculo político que mostra qual é o verdadeiro caráter dessa operação. Não se trata de combater a corrupção, mas simplesmente de atingir o PT, o presidente Lula e o governo da presidenta Dilma. Mobilização e vigília nesse momento. Eu continuo aqui conversando com os nossos convidados, professor Iberê Cirna, especialista em marketing político, e também o cientista político Fernando Chagas. Professor, o PT acerta em convocar a militância assim, dessa maneira, esse pronunciamento do presidente do partido, Rui Falcão? É o que sobrou para ele, né? Eu gostaria que o Rui Falcão, como presidente, que é um homem que respeito, lembrasse que tudo isso começou com corrupção, com aqueles depoimentos, com aqueles que estão encarcerados lá, os tesoureiros do partido. Então dizer que agora isto aqui é um ato político, não, o deflagrado foi lá atrás, quando se descobriu que se roubava, que está todo mundo preso, está aí Zé Dirceu. Mas é a única opção também, não é agora? Politizar. Ah, bom, mas é o que ele... Não há outra maneira, já que não há circunstância jurídica de defesa, vamos politizar. Vamos nos vitimizar também. Olha, mais uma vez é a elite que está perseguindo o Partido dos Trabalhadores. Mas esse é o discurso. A imprensa, né? A imprensa golpista, que eles falam muito, né? Então eles têm que salvar o presidente Lula, porque se eles não salvarem o presidente Lula, também não salva o PT. E qual é o argumento que eles têm? O argumento é esse. Isso aqui é político, isso aqui é elite. Dá para fazer uma projeção, Chagas, em relação a isso que você citou agora, por exemplo? Eles tentam salvar a figura, né, do ex-presidente Lula. E se não salvar, o que acontece com o Partido dos Trabalhadores? O PT vai ter que se refazer, né? Eu acho muito difícil de... Como um novo partido ou ainda como Partido dos Trabalhadores? Eu ainda, sei a opinião do Iberê, mas eu ainda tentaria salvar a sigla, que é muito forte. Mas teria que, como o Tarcísio Genro falou, e o próprio Eduardo Cardoso falou, refundar o PT. Eu não descartaria a sigla do PT, mas refundar o PT, revisar os métodos do PT. Até porque chegou a esse ponto devido à corrupção. Agora, a curto prazo, eu não vejo uma recuperação agora para 2016 da imagem do PT. Com o partido Lula, tem salvação? No partido, a gente fala do partido, mas dentro do partido tem pessoas dignas. Não, claro. Tem pessoas corretas. Estamos generalizando aqui. Bons políticos. Nós temos exemplo aqui da nossa região. Você não viu nenhum membro do PT envolvido com absolutamente nada. Entendeu? Então, não é o PT, são os homens que se ocuparam de cargos no PT é que não tiveram princípios. Como não é o Brasil. Não são é o as Brasil. Pessoas que ocupam cargos dentro do país. Então, o partido tem condição, sim, porque
lá atrás, quando ele começou, ele tinha uma proposta extremamente interessante e depois foi, lamentavelmente, loteado por uma série de pessoas. Dizem que o poder corrompe, né? Sem dúvida. Nós vamos continuar conversando. O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Polícia Federal foi destaque também na imprensa internacional. Os sites dos principais veículos da imprensa estrangeira traziam nas manchetes a 24ª fase da Operação Lava Jato. No The Washington Post, polícia brasileira questiona ex-presidente em investigações sobre corrupção. O espanhol El País destacou: Polícia Federal realiza operação na casa de Lula e o leva para depor. O inglês BBC News e o francês Le Figaro falaram que o ex-presidente havia sido detido por ligação com o esquema fraudulento da Petrobras. Bom, quais as consequências aí internacionais? À primeira vista pareceu que foram boas, né? Já que o dólar caiu, a bolsa subiu, mas de alguma maneira denigrem mais uma vez a imagem do país. Bolha, aí sim, né? O país fica com uma imagem mais uma vez manchada internacionalmente. Não é? Já estava com a perda do grau de investimento, que as pessoas falam, isso não vale nada, vale sim. Porque para captar... O presidente Lula batia muito nessa tecla também. E o grau de investimento facilita o Brasil captar investimentos. Claro. E o investimento, ele encarece tanto para o poder público como para a livre iniciativa, justamente no momento que nós precisamos de investimentos, né? E para a imprensa internacional, a figura do presidente Lula popular é muito grande. Quando é envolvido em corrupção, aí assusta mais ainda qualquer investidor que queira vir para o Brasil. Então, a imagem do Brasil, que já estava economicamente muito ruim, acaba politicamente colaborando para paralisar ainda mais a economia. Quando nós precisamos, sim, de investimento, recuperar a credibilidade para que o empresário tenha confiança e voltar a investir no Brasil e ele voltar a crescer. O que eu percebi nas manchetes que eu li dos principais jornais, aí, ao País, na Espanha, o Le Monde, na França, é de que, de alguma maneira, já está manchada a imagem do ex-presidente. Quer dizer, o currículo dele, que até então era louvável, elogiável, já está manchado. Quer dizer, para a imprensa internacional, já houve uma condenação, entre aspas, vamos colocar assim, não é, Iberê? Não, ele teve lá. Portugal, por exemplo, ele não pode ir, né? Nem comer bacalhau, porque se ele for, ele não sai de lá. Nós estamos acompanhando aqui, né, o escândalo que foi. A Corte Portuguesa está pedindo, está enviando uma mandado de prisão do Lula pelo processo lá. Nós não podemos esquecer que nos Estados Unidos, né, está aí movendo uma ação contra a Petrobras de trilhões. Isso é uma coisa absurda. E não tem nada a ver com o nosso Supremo aqui, com os Lewandowski, com os Toffoli, não tem nada a ver. Lá é outra história. O problema maior é que ninguém vai investir num país que tem uma instabilidade constitucional. Ninguém sabe para onde vai isso aqui. Da mesma forma que nós estamos assim, e o Chagas, melhor do que ninguém, vai referendar o que eu vou dizer. Nós vamos demorar pelo menos 20 anos para recuperar economicamente o país. Pelo menos 20 anos. Por quê? Nós estamos sucateando a nossa indústria, nós estamos espantando o investimento. Petrobras falida. Isso não se faz do dia para a noite. Quer dizer, quando você pega aqui, você pega montadoras de veículos, com fábricas montadas, tudo equipado, não vou mexer, não vou contratar, não vou fabricar. Mas eu acho que é uma pequena esperança aí, uma pequena luz no final do túnel, porque eu vi um empresário, não vou me lembrar agora o nome, mas um representante aí da indústria que disse o seguinte: olha, dinheiro existe. Existe. Sim. Existe. Só que, na atual conjuntura, todo mundo está se recolhendo. Ninguém quer pegar o seu rico dinheirinho e investir no país. Não. Dinheiro existe. Se nós tivéssemos um grau de investimento e tivesse a estabilidade política, viria. O Brasil vinha num bom momento. O problema é esse. Nós temos que resgatar a credibilidade para que tenhamos confiança para poder investir. E o nosso problema hoje não é econômico, mas a origem hoje é política. Sim. Enquanto nós não resolvemos o problema político, o quanto antes, nós não vamos resolver o problema econômico. Ao menor sinal, né, de que haveria qualquer tipo de mudança política, né, hoje com a convocação do Lula, a bolsa já caiu, o dólar já, né? Eu vou pedir licença mais uma vez para vocês e vamos continuar conversando já. Vamos ver agora mostrar algumas outras notícias importantes também de hoje. Pela manhã, funcionários da EMTU e da Prefeitura de São Vicente realizaram uma força-tarefa para desobstruir galerias e limpar os canais próximos à estação Itararé do VLT. Os trens parados desde segunda-feira voltaram a circular.
Logo cedo, os trabalhadores começaram a repor os blocos de concreto entre os trilhos. As peças foram retiradas por moradores em uma manifestação na última quarta-feira. Desde então, o VLT parou de circular pela estação Itararé. A MTU registrou boletim de ocorrência para tentar identificar e punir quem tirou os blocos do lugar. Pouco depois das 10 horas da manhã, o VLT retomou as atividades. Com um pequeno imprevisto, um galho estava no meio da pista. O condutor parou, desceu, retirou e finalmente passou pela estação. Uma força-tarefa também foi realizada para desobstruir canais e galerias na Rua da Constituição, que sofre com problemas de alagamento durante períodos de chuva. Para os moradores, a medida ajuda, mas não resolve o problema. É algo que devia ser feito, inclusive, regularmente dentro de um cronograma de execução, que não era feito nem pelo VLT e nem pela Prefeitura Municipal de São Vicente. Mas isso ajuda, mas é paliativo. O que realmente vai resolver os nossos problemas é refazer a obra conforme o parecer do Ministério Público que nós temos em mão, que foi elaborado pelos engenheiros do próprio Ministério Público. Os moradores chegaram a procurar o GAEMA, órgão do Ministério Público, no ano passado. A promotoria emitiu um laudo técnico comprovando que as obras do VLT prejudicaram o escoamento da água, mas a população alega que a MTU não acatou ao pedido do GAEMA. Uma das obras mais importantes aqui é a realização de uma nova galeria, que inclusive está sugerido dentro desse parecer técnico, mas que o consórcio VLT se nega a realizá-lo. Em nota, a empresa metropolitana de transportes urbanos afirmou que o projeto do VLT ao longo do trecho Barreiros-Porto promoveu melhorias nas drenagens das águas pluviais de toda a região. A MTU esclareceu ainda que foram implantadas diversas bocas de lobo, novas galerias e uma canaleta junto ao Morro do Itararé, ao lado da via onde é lançada a água da chuva. Funcionários dos centros de distribuição dos Correios de Praia Grande e Mongaguá estão em greve. A paralisação começou ontem e não tem data para acabar. Anderson comprou aparelhos eletrônicos pela internet. Ele pagou o frete, mas teve que retirar a encomenda na agência. É ruim, porque às vezes você tem coisa para fazer e não consegue concluir seus afazeres porque você tem que ficar na fila para poder pegar a sua encomenda, É uma situação desagradável, Às vezes você fica debaixo de chuva, debaixo do sol, nem coberto tem, não tem policiamento nenhum, você pode ser roubado aqui na porta do correio, enfim. As motos que deveriam ser usadas na entrega estão paradas na frente da unidade. Desde ontem, os carteiros dessa agência na Avenida Presidente Kennedy, em Praia Grande, estão em greve. Faz mais de um mês que eu estou esperando um cartão para receber o meu salário e até agora nada. E como que fica essa situação? Tem que vir aqui para poder retirar? Você tem que parar o que você está fazendo, um tempo que você podia estar fazendo outra coisa para vir retirar. Cerca de 40 funcionários paralisaram os serviços em Praia Grande e Mongaguá. Eles afirmam que estão sobrecarregados e pedem mais contratações. É complicado, Atrapalha bastante a população, mas a gente tem que entender também que a situação deles trabalhista não está fácil, Eles estão fazendo vários setores aí, um único homem, então atrapalha, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver o lado deles e tem que ter um pouco de compreensão, vamos dizer assim. Na manhã desta sexta-feira, outras unidades também aderiram à greve. Um centro de distribuição na Vila Mirim, em Praia Grande, e uma agência dos Correios em Mongaguá. Por meio de nota, os Correios informaram que já estão adotando medidas administrativas e operacionais para evitar atrasos na entrega da correspondência. O texto não esclarece quais são as medidas e se haverá a contratação de novos funcionários. Um adolescente assaltou uma lotação em São Vicente hoje à tarde. O menor fugiu. Por volta das 2h da tarde, a lotação passava pela Avenida Presidente Wilson. O menor de idade, de 16 anos, entrou no veículo e fingiu ser um passageiro. Minutos depois, com uma arma em mãos, ele anunciou o assalto. Essa jovem que não quer se identificar estava na lotação indo para o shopping. Ela conta que o menor exigiu que entregasse o celular e a ameaçou com a arma. Eu subi na lotação, ele já estava. Quando eu entrei, peguei o meu aparelho. Ele subiu, me abordou pela cintura pedindo para entregar o aparelho. Eu não reagi, entreguei e mesmo assim ele efetuou o disparo da arma. Essa outra mulher também estava na lotação. Ela tinha saído do trabalho e voltava para casa. Eu estava dormindo,
E eu acordei com um disparo. Conforme eu acordei com o barulho foi muito grande e eu caí no chão, achando que eu tinha sido alvejada. E nisso ele me chutou, ele falou, levanta, 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 e perguntou, o que tu tem? Passa o que tu tem, o que você tiver, você passa. E a única coisa que eu tinha foi passar os R$100 para ele. Segundo as vítimas, após pegar dinheiro e pertences, o adolescente desceu da lotação, mas a motorista não permitiu que ninguém saísse do veículo. Ela não foi assaltada, não levaram nada dela, foi a única que não foi. E ela pediu para a gente não anotar o prefixo da lotação. Então, eu acredito que seja para não prejudicar o trabalho dela, da lotação. Como foi a reação de vocês na hora, sem poder descer da lotação para procurar um policial? Assim, eu estava muito nervosa devido ao disparo, né? Então, eu fiquei sem reação, eu fiquei quieta. Quando ela abriu a porta da lotação, eu desci e entrei numa clínica para tomar uma água, me acalmar. E as outras 2 passageiras que foram atrás das polícias. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local quando foi abordada por uma das vítimas. A questão de 500 metros à frente, nós visualizamos o indivíduo com as características apontadas por essa senhora. Diante dos fatos, resolvemos abordamos e localizamos junto a esse indivíduo o armamento, né, e os pertences das vítimas que foram roubadas na lotação. E, Major, ele reagiu na hora que foi abordado pelos policiais? Não, ele não reagiu, ele levantou a mão, né, e se entregou. Ele fez um disparo no interior da lotação. Não atingiu ninguém, graças a Deus, mas deu para se ver, a hora que nós apreendemos o revólver, que tinha uma cápsula realmente deflagrada. O adolescente foi encaminhado para a delegacia sede da cidade. Ele já tem passagens pela polícia, esse menor de idade? Então a gente precisa só confirmar, né? É bem provável que sim, mas ainda a listagem a gente não conseguiu acesso, estamos fazendo a parte cartorária aí e já vamos logo descobrir isso aí. O menor apreendido já tinha passagem por tráfico de drogas. Eu vou voltar a falar sobre a Operação Lava Jato para colher aqui as últimas informações, quais são as perspectivas com o professor Iberecina, especialista em marketing político, e também com o Fernando Chagas, que é cientista político. Na concepção de vocês, o que pode acontecer daqui para frente? E rapidamente também, a gente já abordou esse assunto, mas o impeachment me parece que ganha força definitivamente. Por favor, professor. Bom, primeiro, eu espero que nós tenhamos aí, dia 13, está convocado uma movimentação, que o Brasil tenha a cabeça no lugar. Porque nós estamos a um estado de beligerância tão grande que me preocupa. Por um outro lado, eu acho que o Lula tem que explicar a coisa do sítio, a Game Corp, ou outra empresa do filho. Não está fazendo nada demais. Se não deve, vá lá, senta, explica e nós vamos aplaudir. Até porque eu vi rapidamente, porque o nosso tempo está super estouradíssimo aqui, mas eu vi uma definição seguinte, que se foi realmente uma empreiteira, uma empresa que pagou, não há crime nenhum nisso. Sem dúvida. Não é? Ele poderia muito bem. O Chagas é dono de uma empreiteira, eu preciso reformar lá meu sítio. Ô, Chagas, você é meu amigo, ele vai lá e reforma o sítio para mim. Até aí não há crime, até porque ele já não estava mais no poder. Sim, no poder. O problema é ele não abordar o assunto e não dar nenhum tipo de explicação e ficar simplesmente negando. Não é meu, não é meu, não é meu, não sei, não fui, não vi. E essa relação. Em resumo, o Brasil não aguenta mais 3 anos essa estabilidade política. Para recuperar a economia, nós precisamos de uma solução rápida. Professor Iberecina, muito obrigado, por participar. Chagas, um prazer. Muito obrigado também, por participar conosco aqui dessa edição especial do Caderno Regional. Uma boa noite para vocês.